a você se pôr em pé e abri-la na Epístola de Tiago, por favor. Que Deus abençoe a todos que estão conosco presencial, a vocês que estão conosco pelo TikTok, né? Está sendo uma bênção há muito tempo. Ontem chegou a meu ouvido, estamos com mil inscritos no TikTok. Mil pessoas cultuam a Deus conosco aqui. Só 2 cultos temos, só domingo e segunda. E tantas almas já ganhamos que vocês nem imaginam. Só acompanhar lá vocês vão ver o que Deus está fazendo. Enquanto estão abrindo a palavra, estou aqui falando, a pastora citou, é verdade, temos muitos projetos nesta casa e nesta cidade, tá? Já fui espiar um canto aí para pregar o evangelho. Estou orando só para Deus assinar embaixo. O senhor vai embora, bispo? Não, vou abrir mais uma igreja aqui. Eu estou pedindo 7 igrejas em Sarandi, Deus vai nos dar. Quem sabe aqui já tem um casal que tem um chamado aí. Pastor, mas só da igreja montadinha? Vai. Lógico que eu te ajudo com toda certeza. Amém? Se você tiver fé e o chamado. Vamos lá então. Todos nós encontramos? Isso, a igreja aprendeu, né? Eu encontrei. Então vamos lá. Tiago capítulo 1. Eu quero ler com vocês o verso 1 e o verso de número 2. A Deus toda a glória. Está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de estarem passando ou o fato de passarem por várias provações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, a glória é sua, a honra é sua, nos traz o esclarecimento da sua palavra, ajuda-me na exposição da sua palavra. Sabes tu que eu não tenho mensagem, que eu não sou dono da mensagem, e também que eu não tenho povo e não sou dono do teu povo. Mas, meu Deus, me usa para alimentar o teu povo com o alimento que você vê necessário para o teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por gentileza, podem se assentar. Esta noite eu quero falar com vocês sobre as provações da vida. A carta de Tiago oferece para nós orientações práticas para que nós possamos viver a fé em Cristo Jesus de forma autêntica e também de forma impactante. A carta de Tiago, ou a epístola, é um livro prático do Novo Testamento, como também alguns historiadores, teólogos diz, assim como Provérbios é o livro prático do Antigo Testamento. Tiago, ele escreveu esta carta a um determinado grupo de judeus convertidos, judeus cristãos, no qual se manifesta
a tendência de separar a fé das obras, e também ele escreve esta carta se dizendo contra os falsos mestres, que esses falsos mestres na igreja de Jerusalém estavam se infiltrando e também estavam eles distorcendo a verdadeira doutrina da salvação. Louvado seja Deus. Quem é Tiago? O autor dessa epístola de 5 capítulos. Quem é esse Tiago? Esse por quê? Porque se nós observarmos no Novo Testamento, nós vamos encontrar vários homens com o nome Tiago. Vários homens chamados Tiago. Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu, apelidado por Cristo, Boanerges, filhos do trovão. Ele e seu irmão João receberam o nome, como disse, de Boanerges, que significa Boanerges, filhos do trovão. Segundo, Tiago, filho de Alfeu. O Antigo Testamento nada diz sobre a vida e as obras de Tiago, filho de Alfeu. Terceiro, chamado como Tiago o Menor. Tiago o Menor, ele é identificado, o menor, é óbvio, por uma referência à sua vida, ou seja, à sua estatura baixa. Tiago, o pai de Judas, parênteses, não Iscariotes. Também nada se sabe sobre Tiago, o pai de Judas, o não Iscariotes. E, por fim, Tiago, o autor desta carta, o autor desta epístola. E este Tiago foi o irmão de sangue do Senhor Jesus Cristo. Óbvio, após o nascimento de Cristo, Maria deu à luz a vários irmãos e irmãs de Cristo. O único gerado pelo Espírito Santo foi Jesus. Seus irmãos e suas irmãs já vieram de Maria e José em sua relação paternal. Durante o ministério do Senhor Jesus, conforme João 7,5, Jesus esteve na terra por esse tempo e durante o seu ministério, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus, junto com Tiago, não acreditavam em Jesus, não criam em Jesus. Tiago tornou-se um crente no Senhor, igreja, sabe quando? Quando Jesus apareceu para ele na sua ressurreição. Todos nós sabemos que Cristo ressuscitou e após sua ressurreição, permaneceu ele ainda 40 dias na terra e apareceu para mais ou menos 500 pessoas. Dentre elas, Tiago. E esse Tiago, então, quando Cristo aparece para ele, ressurreto, ele se converte. Ele muda-se para um Tiago que passa a crer em Cristo. E depois da ascensão em Betânia, depois que Cristo é levado ao céu, Tiago estava também presente com alguns irmãos seus de sangue, com alguns apóstolos e também com algumas mulheres, lá num lugar chamado cenáculo, orando ali, conforme Atos dos Apóstolos. Também me chama a atenção, em Gálatas 2,9, que o apóstolo Paulo chama Tiago de pilar da igreja de Jerusalém. Bendito é o nome de Jesus Cristo.
Tiago, então, irmãos, vai escrever esta epístola, ou chamamos esta carta. Tiago vai escrevê-la quando? Tiago escreve esta carta depois de tornar-se líder da igreja de Jerusalém. E pensa num pastor, pensa num líder nato, um líder excelente. E ele foi líder da igreja em Jerusalém no ano de 44 depois de Cristo, e antes de morrer como mártir no ano de 62 depois de Cristo. A epístola de Tiago pertence à categoria de escritores bíblicos chamados de epístolas gerais, não epístolas pastorais. Abra um parênteses: epístolas pastorais são aquelas em que Paulo escreve a Timóteo, duas epístolas, a Tito e a Filemão. Chamamos de cartas pastorais, carta de Paulo aos pastores. Porém, a epístola de Tiago está no grupo das epístolas gerais, que são, primeiro, Hebreus, segundo, primeiro e segundo Pedro, primeiro, segundo e terceiro João, conhecido como a epístola joanina, e também a epístola de Judas, não Iscariote, mas Judas, um servo do Senhor, cuja sua epístola não tem capítulo, somente 25 versículos. Louvado seja o Senhor. E é interessante nesse conceito de introdutória que Hebreus e primeira João, é interessante isto, fala o nome do autor, não fala o nome do autor. Já Tiago nos dá o seu nome, o nome daqueles a quem ele se refere, e também ele traz uma saudação à igreja de Jerusalém. Louvado é o nome do Senhor. O capítulo de números 1, versículo de número 1, Tiago inicia a sua carta única, dizendo assim, me chama a atenção, ele diz: Tiago, vírgula, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver a humildade de Tiago. Ele inicia a sua carta, meu pastor Fernando, dizendo assim para a igreja de Jerusalém, e nós, a igreja contemporânea. Ele diz: Tiago, vírgula, não irmão de Jesus, servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Bendito é o nome de Deus. Que humildade, que simplicidade, que reconhecimento ao senhorio de Cristo. Ah, se eu no lugar de Tiago, eu dizia: Edson, servo não, Edson, irmão que nasceu com Jesus, cresci com Jesus, andei, Tiago já chega e dizendo: eu, Tiago, também não. Tiago, apóstolo, também não. Tiago, pastor, não. Eu, Tiago, pregador, não. Tiago, servo, ou seja, Tiago, escravo, Tiago, trabalhador. Eu, Tiago, não. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo. Tiago é um nome comum do grego que podemos dizer Jacobos. Tiago, um nome comum do grego que traduz como Jacobos. Ou seja, Tiago identifica-se nesta carta de uma forma esclarecida para mim e para você, dizendo assim: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago tem uma ideia aqui, meus irmãos,
que é a ideia de Cristo, quando ele disse em um dos seus evangelhos, Mateus e Lucas, ele faz questão, até Marcos também cita, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Ou seja, Tiago tinha na sua mente que o Cristo, irmão dele de sangue, foi servo na terra. Tiago olhava, peraí, eu também sou servo na terra. Tiago é um tipo de homem que não procura e que nem parece títulos. Aleluia! Tiago é o tipo daquele João Batista. Por mais que Cristo exaltou, não há profeta como ele na terra. João disse, importa que eu diminua, que ele cresça. Não sou digno nem desatar as sandálias dos pés dele. Sabe o que Deus manda lhe dizer? Continue na humildade, porque à frente da humildade vai a honra, e Deus vai te honrar pela tua humildade. Bendito é o nome de Jesus, Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Como eu citei, eu repito, Tiago, ele não se apresenta para nós como irmão do Senhor Jesus, mas ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus. Como eu disse, eu repito, ele poderia ter dito, eu sou o irmão do Senhor Jesus. Fica uma pergunta, por que ele não disse isto? Que era irmão do Senhor Jesus. Apesar de Tiago ocupar uma posição de autoridade dentro da igreja de Jerusalém, em Jerusalém, Tiago é um homem humilde e um obediente servo de Deus e do Senhor Jesus. E o porquê que ele não cita então, dizendo Tiago, irmão do Senhor Jesus, servo de Deus e de Jesus? Simples. Tiago teve uma transformação linda. E essa é a transformação que o Evangelho produz. É impossível alguém ser cristão verdadeiro. É impossível alguém ser cristã verdadeira sem primeiro ser humilde, obediente, servo e serva do Deus vivo. Quando o Evangelho entra dentro de uma pessoa de verdade, a pessoa se transforma na humildade. Porque Deus não aceita a arrogância, a soberba. Aliás, a soberba precede a ruína. Então Tiago, ele se chama de servo pelo simples fato, quanto Jesus não havia aparecido para mim ressurreto, enquanto ele não apareceu, não cria nele e não havia humildade. Mas depois da transformação, da conversão, a humildade entrou no coração dele. O capítulo 1, versículo de número 1 ainda diz assim, na parte B, as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou na dispersão. 12 tribos. As 12 tribos, resume-se aqui aos judeus cristãos que vivem fora de Israel, são chamados de os judeus da dispersão, ou seja, possivelmente, eles ouviram o evangelho do Senhor Jesus, se converteram no Pentecoste e foram dispersos. Quando? Eles foram dispersos depois do martírio de Estevão. Aí Tiago diz assim, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Aí ele diz assim, saudações.
saudações. Saudações aqui representa o quê? Saudações. Esse fato de Tiago dizer saudações, Tiago está provando que ele mesmo, e não foi outro, que escreveu essa epístola que leva seu nome. Bendito é o Senhor. Nesta noite, nós vamos ver aqui, conforme a ajuda do Espírito Santo, e eu quero falar com vocês, algumas verdades que eu posso dizer essenciais no que diz as provações da vida cristã. Antes disso, digo uma coisa para você: não confunda provação de Deus com tentação do diabo. Deus envia as provas para aumentar a fé, para nos trazer maturidade espiritual, sensibilidade, mais vida santa. O diabo envia a tentação para nos arrancar da presença do Senhor. Deus não tenta ninguém, Deus prova. A palavra provar quer dizer testar, experimentar. Então, ou seja, Tiago dirigindo-se aos cristãos judeus, e quero te falar um pouco sobre esses cristãos. Esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos, e eles também eram mal falados, eles eram mal compreendidos, eles sofriam acepções de pessoas, eles estavam passando por sofrimento. Bispo, sim, Tiago 5,14, se alguém está sofrendo, ore. Eles passavam por sofrimentos. Alguns, irmão Sebastião, eram enfermos. Tu encontrar alguém doente, chama os presbíteros, vai lá, unge com óleo e faça a oração da fé. Então, ou seja, Tiago, ele está escrevendo essa carta a um povo que estava sofrendo grandes perseguições, estavam sofrendo difamações, calúnias, o que você possa imaginar. E ele vai dizer assim no versículo 2: meus irmãos. Pronto. Já dá a entender que ele não está escrevendo a carta da época a ímpios, pagãos ou gentios. Ele chama de meus irmãos. Meus irmãos. Meus irmãos. Tiago, ele queria identificá-los como cristãos, crentes. E sendo esse o título usado, meus irmãos, por 300 vezes no Novo Testamento. Por 300 vezes no Novo Testamento. Esses irmãos que Tiago cita na carta, vou repetir para você entender. São os cristãos judeus que foram expulsos das suas casas e perderam posses. Tiago se dirige às pessoas que sofrem por serem exploradas pelos ricos amantes do dinheiro. Os versículos posteriores você encontra. Eles são difamados por professarem a sua fé no bom nome de Jesus Cristo. Versículo 6, versículo 7, nos responde isto. Então, a essas pessoas, Tiago, pastor da igreja, dirige uma carta pastoral a eles, na qual a sua admoestação, seu conselho, é para que eles se alegrem nas provações. Glorificado seja o Senhor. Tiago, ele vai dizer assim: meus irmãos, é como ele dizendo, eu sei o que está acontecendo convosco, conheço as vossas fadigas,
conheço as vossas dores, enfermidades, sofrimentos, acepções. Meus irmãos, porém, tenham por motivo de grande alegria. Aleluia. É como se tivéssemos aqui, nesse texto, uma frase mais ou menos assim: considerai vossas provações uma autêntica alegria por causa dos benefícios que as vossas provações vos dará. Aleluia. Quando Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, Tiago está dizendo, considere as vossas provações como autêntica, porque depois de ser aprovado, as provações lhe dará benefícios. Aleluia. Em primeiro lugar, quando se fala de provação, o crente sabe que as provas que chegam até ele não são por acaso, vírgula. Deus está por trás de toda provação. O salmista no Salmo 11:5 ele diz assim: o Senhor põe à prova o justo. Gênesis 22:1 diz, depois dessas coisas, ou seja, depois que Ismael parte, que Agar parte, Deus pôs Abraão à prova. Detalhe, Deus nunca vai usar alguém para te dizer, posso provar você? Deixa-me te experimentar. Provação aqui é teste de fé, teste de perseverança, teste de santidade. Consequência, maturidade espiritual. Você precisa entender nesta noite que provação, já disse, mas repito, são tudo aquilo que aumenta a sua fé, te dá mais força, te dá mais vigor. Tentação são tudo aquilo que tira da presença de Deus. Então é fácil você discernir a situação. E se você está passando por uma provação ou provações, o Senhor manda lhe dizer, quieta-te, eu estou por trás disto. Glorificado é o Senhor. Bendito é o Senhor. Porque você perguntou para o Senhor o que eu fiz de errado. E o Senhor disse, não fez nada. Eu decidi por conta minha te testar. Eu decidi por conta minha experimentar você. Fechei porta, fechei rua, tranquei aquilo, deixei o carro quebrar, deixei você ser mandado embora, os clientes sumiram. Mas eu te pergunto, quando foi que eu te deixei só? Vamos a um texto, o que Abraão fez de errado para Deus prová-lo? Entenda bem, quando é que Deus prova um crente? Vários fatores se situam pelo tempo, quando tudo está bem. Abraão está como? Com o filho Isaque, o filho da promessa. Deus tinha promessa sobre Isaque, que dali seria a descendência. Isaque, 14 a 17 anos. Imagina Abraão no quintal da sua casa, de frente da tenda, debaixo de uma tamareira, sorrindo com Isaque, porque o nome Isaque significa aquele que traz alegria. Abraão desfrutando da alegria, dizendo, oh Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Aí Deus disse, Abraão, pega o teu filho que você ama. Parece que Deus é cruel.
maldoso. Pega o que o seu filho que você muito ama, porque você não amava Isaac como não amava Ismael como você ama Isaac. Por isso muito você ama ele. Pega o teu filho a qual você muito amas. Aí Deus fala qual? Porque existiu Ismael. Isaac, o teu único filho. E vai à terra de Moriá, a um dos montes. Chega na terra que o monte eu mostro. Vai à terra dos Moriá, um dos montes que eu te mostrarei. E oferece ele. Não é em sacrifício, porque sacrifício é moleza, holocausto. Abraão retalha ele com faca, bota fogo e faz virar pó. Holocausto. Parece que Deus é ruim. É ou não é? Muitas vezes Deus vai te provar quando tudo está bem. Quando você está desfrutando da promessa. Deus vai vir e te experimentar. O Senhor Jesus, ele disse, e nós conhecemos de cor, no mundo tereis aflições. Para quem ele disse isto? Para os discípulos. Aplica-se para nós, crentes. Igreja. A vida cristã não é uma vida de facilidades. O Evangelho não promete facilidades. O Evangelho não promete só alegria, só vitória. Muitos estão mal acostumados, porque quem ensina mal acostumou eles, mal ensinou. Só bênção, só vitória, só vitória, só vitória. Opa! Existe choro. Existe vale. Existe deserto. O Evangelho não me promete só vitória. O Evangelho me promete, pega a tua cruz, quando? Todos os dias, não é de vez em quando. Mas há uma diferença. Tu pode estar passando pela prova. Jeová está passando com você. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Eu não sei qual o tipo de prova que Deus permitiu. Uma coisa eu te digo: Deus está por trás da prova e não te abandona nela. Deus está com você e hoje Deus lhe trouxe aqui para te renovar, te fortalecer, te reerguer, porque você não vai parar. Deus tem coisas grandes com a tua vida. Ele tem promessas com você desde o ventre da tua mãe. Deus está dizendo: eu te tomo pela tua mão e eu digo: não temas. Oh, aleluia! As provações que você está enfrentando, elas visam a sua maturidade espiritual. As circunstâncias são difíceis, mas entenda que muitas vezes Deus vai usar adversidades para testar a minha fé e a sua fé. Nenhum crente recebeu a garantia de que viverá uma vida tranquila e sem problemas. Todos passamos por dificuldades. Todos passamos por problemas. As dores vêm de um jeito ou de outro, mas elas vêm. Ninguém controla as circunstâncias que causam as dificuldades. Deus, às vezes, coloca o crente dentro de uma situação criada pelo próprio Deus para te testar. Dá para entender isto? E a gente tem que aceitar isto.
Deus, às vezes, nos coloca dentro de uma situação criada por Ele para nos testar. Em segundo lugar, há provas fáceis e há provas difíceis. Eu não sei qual você está. Se a gente quiser trocar. Com todo respeito, diga para o teu vizinho, tem provas que são fáceis. Mas tem provas que são doídas. A prova de Abraão foi fácil. E a prova de Jó? Me diga o que eles fizeram de errado. Na Bíblia, o único homem que Deus prega o tema é Jó. Só Jó, que Deus prega para o diabo. Não tem um homem na Bíblia que Deus fala para o diabo quem ele é. Mas Jó, Deus fala, vem cá, diabo. Conhece o meu servo Jó? Íntegro, reto, temente que se desvia do mal. Poderia, ponto final, acabar. Mas Deus permite Jó entrar numa estufa de prova, sem Jó fazer nada de errado. Eu tenho uma resposta para você que está indagando Deus. Espera aí, Deus, sou crente. Faça a obra. Oro, jejuo. Tomo ceia. Por quê? Ele vai te falar por quê. Assim como eu provei os meus antepassados, eu também posso provar você no presente. Não pergunte para Deus por quê. Aceite. Porque Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Observe bem que haverá na sua vida provas fáceis e provas difíceis. Há provas, meus irmãos, escute isso. Há provas, meus irmãos e irmãs, que são maiores do que as nossas forças. Maiores do que a nossa capacidade. Há provas que enfrentamos, escute isto, sozinhos. Jesus no Getsêmani teve 3 amigos, mas se distanciou 30 metros, enfrentou sozinho o cálice. Os discípulos não beberam do cálice que ele bebeu. Há provas que você vai ter que enfrentar sozinho. Eu não vejo a esposa de Jó enfrentando a prova com Jó. Nenhum dos empregados de Jó enfrentaram as provas com Jó. E eles tinham muito empregado. Eu não vejo Sara enfrentando a prova que Abraão enfrentou. Não reclame porque sai pessoas de perto de você na hora da prova. É Deus que tira, porque é Ele e você. Ele e você. Poxa, fulano poderia me ter ajudado, Beltrano, Ciclano poderia ter me ajudado. Olha, Deus, eu estou sozinho. Deus fala, opa, quem disse que você está sozinho? Não, quem disse que você está sozinho? Tu não estás me vendo, mas eu estou te vendo. Tu não me toca, mas eu te toco. Tu não me entende, mas eu te entendo. Tu não estás só. Pare de falar que está só. Vamos pregar para alguém pela segunda vez. Diga para esse alguém, quem disse que você está sozinho na prova? Você não está tendo a presença humana do seu lado, mas você está tendo a presença do Todo-Poderoso com você. E o que te importa mais, se Jesus está contigo, mais nada te falta.
Sim ou não? Então tem provas que vão ser fáceis, tem provas que vão ser difíceis. E dentro dessa facilidade e dificuldade, digo uma coisa: sempre quando as provas são fáceis tem gente, e quando são difíceis é você e Deus. Eu não sei qual é a prova que você está enfrentando. Só que para essa situação de provas fáceis, provas difíceis, provas que enfrentamos sozinho, Paulo, o apóstolo, bandeirante Paulo, ele vai nos dizer algo lindo nessa situação. Ele diz: todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Todas as coisas cooperam para o bem, pastor Emiliano, daqueles que amam a Deus. Então quem não ama a Deus, todas as coisas não contribuem. Mas se você ama a Deus, e o que é amar a Deus? Não é de sentimento, eu te amo. Jesus diz no Evangelho: aquele que guarda e obedece a minha palavra, esse me ama. Então se você guarda e obedece a palavra do Senhor, você ama o Senhor. E o Senhor está dizendo assim: olha, todas as coisas contribuem para o teu bem. Glória ao nome do Senhor. Gente, a prova é um instrumento que Deus usa para te amadurecer, para te ensinar, para aumentar mais fé em você, para te dar mais força, não física, mas força espiritual. A prova te ensina, a prova é uma escola, a prova é uma faculdade, a prova que Deus permite, amigo. Quando você sai da prova, tu sai um leão, uma leonina, tu sai um guerreiro, um soldado. Não reclame da prova, adore a Deus como Jó disse para a mulher dele: fala como a doida, Deus me deu bem, pode me dar o mal, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ei, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Repito, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Tudo tem um propósito. Paulo vai dizer na segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 4, verso 17, com base nessa situação de provas. Paulo vai dizer assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Escute, vou aplicar esse versículo para você. Observe bem o versículo que está aqui estampado. Porque a nossa, Paulo dizendo: eu também estou na mesma situação. Não é só você. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Observe dois verbos: leve e momentâneo. Diga comigo: leve e momentâneo. Há dois verbos estampados no nosso rosto: leve e momentânea. Observe que Paulo está dizendo que a tribulação é leve e que a tribulação é momentânea. Observe que Paulo trata a tribulação de leve e momentânea. Eu gosto desse homem. Eu vou sair daqui, depois eu volto. Lá em 1 Timóteo, Paulo vai dizer assim: eu combati o bom combate. Quem é que vai chamar um combate de pão? Só Paulo. Só Paulo. Ele poderia falar: eu combati o combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Mas entre o eu combati o combate, ele coloca a palavra bom. Ou tipo assim, o combate foi bom porque foi um combate. Eu gosto dessa fala de Paulo. Aí ele traz aqui dizendo: olha, porque a nossa leve. Mas espera aí, Paulo, aonde que uma tribulação é leve? Porque a nossa leve tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Espera aí, esses dois verbos, leve, momentânea. Diga: leve
momentâneo. Se é leve, você aguenta. Se é leve, você suporta. Se é leve, você consegue. Esse pano, ele é leve. Diga para o teu irmão, a tua prova é leve. É você que está colocando peso nela. Você suporta. Você aguenta, não porque você é o super-homem, porque quem está dentro de você é o Pai dos pais, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glorificado é o Senhor. A gente suporta a luta porque é leve não porque a gente é melhor, leve porque o que está dentro de nós é maior. Mas Paulo não diz somente que ele é leve, Paulo diz e momentânea. Momentânea, por favor. Diga o que é isso, pastor? A tua prova é passageira. Só por um momento. Só por um instante. Pode vir a tempestade, mas a bonança está na cola. O choro, pastor Fernando, dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ai, 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 ai. Você entra no vale, mas ali você profetiza. Pode estar no deserto, mas Jeová, Ele abre o céu no deserto para a tua vida. O Espírito Santo manda te dizer, você pode, porque tudo você pode em mim, que eu te fortaleço. É leve, é momentânea. O diabo disse que você não ia aguentar, mas eu te trouxe aqui nesta noite para dizer, você suporta, você aguenta. O meu Espírito Santo, Ele está aí dentro. Recebe a minha graça. Elabaria, labaia. Nada te cala, nada te para, nada te impede. Pelo contrário, Deus hoje está mudando a rota da tua história. Ninguém apaga. Você é chamado, você é chamada, você é eleito por Jeová. Deus te trouxe aqui para te dizer, vai passar, vai passar, vai passar, filho meu, filha minha. Cutuca o vizinho, diga, essa prova é leve e essa prova passa. Mas é difícil, é leve. Estou sozinho, é leve. Quantas que você já não passou? Quantas que Deus já não venceu por você? Inúmeras, centenas. Agora vem comigo. Esta prova vai te matar. Deus não permite prova para matar crente. Deus permite prova para levantar crente. E amar que me sou rematuria. Então, em primeiro lugar, Deus sempre está por trás das provas. Existem provas fáceis e provas difíceis. Agora vem cá, pastor, pois não, como que eu devo enfrentar as provas? Aprendi duas coisas sobre elas. E como eu enfrento elas? Tiago ensina para nós. Tiago, ele vai dizer para nós no seu texto. Ele responde: como enfrentar a prova? Primeiro, Tiago diz assim, olha, tenho por motivo de grande alegria. Tiago está começando a dizer assim, olha, tende por motivo de grande alegria. Irmãos, em vez de reclamar
reclame nas provações. Diga para o vizinho, não reclama, clama. Tiago diz, tenha um motivo de grande alegria. Poxa vida, Tiago, não dá para economizar aí não, só falar alegria, agora grande, toda alegria, Tiago. Tiago poderia falar assim, ó, meus irmãos, tenham motivo de alegria passar por provações. Tende por motivo de toda alegria. Tiago, economiza isto. Porque ele colocou toda ali. Em outras versões, grande alegria, toda alegria. Que alegria é esta? Que Tiago está querendo aplicar em nós. Que alegria é esta? Não é você sair dizendo por aí, ai que alegria, eu estou passando na prova. Até hoje eu não encontrei ninguém assim, que alegria, por que você está alegre? Ai, porque eu estou na prova. Não é essa que Tiago quer dizer, não. Essa alegria que Tiago está dizendo aqui, não é sair gritando, fazendo festa, ai, eu estou na prova. Não. Que alegria é essa? Que Tiago refere para mim, para você aqui. 24 horas sorrindo. Não é isso também não. Que alegria é essa então, irmão? Essa alegria que Tiago cita aqui. Tiago está dizendo assim, ó. Que essa alegria é certeza absoluta que você deve ter de que Deus está no controle, segura, de que Deus está no controle e está com você nessa prova que você vive passando por ela. Quando Tiago diz, tende por motivo de grande alegria, Tiago quer dizer assim, ei, por favor, tenham a certeza, você está na prova, Deus sabe, mas tenha a certeza absoluta, Deus está passando com você. Eu não vejo Deus colocando Ezequiel no vale e falando, se vira Ezequiel neste vale. Eu vejo Deus no vale, instruindo Ezequiel o que fazer no vale. Eu vejo Deus no vale, instruindo Ezequiel o que fazer no vale. Profetiza, abre a boca, fala. E eu fico admirado de Ezequiel. Ele está no vale, mas ele está em comunhão. Ele profetiza. Eu não vejo Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vejo Davi dizendo assim, eu estou parado no vale. Eu vejo Davi dizendo, ainda que eu ande, ou seja, estou no vale, mas estou andando, estou no vale, mas estou em movimento, estou no vale, mas estou adorando. Eu não sei qual é o vale. Jeová manda lhe dizer, não fique parado, levanta, vai adorar, vai ler Bíblia. Deus tem obra com você, obreiro. Deus te chamou, Deus te escolheu. Você sabe muito bem, porque o teu corpo está trêmulo, está arrepiando. É o Espírito Santo que manda nesta casa e está falando com você. Pode estar no vale, mas não pare, faça como Davi, ande, caminhe, levante, adore, sirva ao Senhor. Tiago diz, alegre-se, tu estás no vale, mas tenha certeza, Jeová está com você. Diga para o teu irmão, te abandonaram na prova, mas o meu Deus nunca vai te abandonar. Então, como eu devo, pastor, enfrentar as provações? Aqui, Tiago está dizendo, olha, tenha certeza absoluta que nesta prova, o Senhor está contigo. Segundo ponto, é ponto conclusivo essas duas partes que estou aplicando em você aqui. Segundo, como devo enfrentar as provações? O versículo 5, Tiago me ensina também, do capítulo 1. Tiago diz,
Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedido. Enfrenta a prova, em primeiro ponto, entendendo que Deus está comigo nela. Segundo ponto, eu enfrento a prova pedindo a Deus sabedoria para lidar com a prova. Observe bem que Tiago vai dizer assim: se alguém necessita, quem é que necessita de sabedoria? Aqueles que na hora da prova entram em desespero. Quem é que necessita de sabedoria? Aqueles que na hora da prova tomam decisões erradas. Quem é que necessita de sabedoria? Aqueles que na hora da prova, por não entender que a prova é Deus permitindo, deixa o evangelho. Observe bem que Tiago diz: olha, se alguém necessita, peça a Deus. Eu gosto disso. Peça a Deus. E é interessante, Tiago fala assim, ó, que a todos dá. Preste atenção, Deus diz assim na boca de Tiago, porque sabemos que é inspiração aqui, sopro de Deus para fora, e Tiago escrevendo no tempo de Jeová. Deus diz na boca de Tiago: peça a Deus sabedoria, que Deus a todos dá. Não é somente a crente que Deus dá. Todos. Quem é esse todos? Todos aqueles que pedirem: Senhor, me dá sabedoria. Vou te falar que sabedoria é esta. Você está aí? Estamos aqui. O que é sabedoria neste contexto? Desse texto. Sabedoria deste contexto é mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria aqui é mais que conhecimento, é o uso correto daquilo que se conhece. Esta é a sabedoria. Que sabedoria é esta? Divina ou terrena? Não é terrena, essa é do céu. Divina. A terrena você tem. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Como Deus olha. Sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas, detalhe, para o nosso próprio bem. A sabedoria te ajuda a usar a prova para o teu próprio bem e não como para o mal. Outra coisa, sabedoria nos ajuda a tomar atitudes corretas, decisões certas nos momentos de provas. Vou repetir. Sabedoria nos ajuda a tomar atitudes corretas, decisões certas nos momentos de provas. Sei eu que todos os dias Deus pode me colocar na prova. E se eu não tiver sabedoria, eu acabo dando um passo errado. Você, cujo não sei o que se passa, tenho eu certeza que você está passando em algum tipo de prova. Física, espiritual, material, ministerial, familiar, etc. Não sei qual, mas alguma prova você está passando. Pois bem, se você não tiver a sabedoria do alto, você acaba tomando decisões erradas. Bendito é o Senhor. Observe que Tiago diz assim, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a... Tiago não diz, pede para mim. Pede para algum apóstolo orar por você. Tem um monte por aí daí. Alguns já foram martirizados, mas existe alguns. João está vivo ainda. Não. Observe isto. Não sou contra a gente pedir oração para as pessoas e você pedir oração para mim.
Mas em situações que é você e Deus, porque Deus quer se revelar para você, não em forma visível, mas pela palavra dEle. Porque ninguém viu a Deus. Só no céu que vamos ver Jesus. Observe que Tiago diz, peça a Deus. E Tiago não diz assim para o pastor Fernando, peça a Deus que talvez Ele te atende. Que Ele vai te dar uma examinada. Peça a Deus que a todos dá. Deus dá sabedoria para quem? Para quem pede a Ele. Olha como Deus é lindo. Estou terminando, estou na conclusiva aqui. Como Deus é tremendo. Deus te dá a prova, te coloca na prova e fala, meu filho, vou te ajudar a vencê-la. Pede sabedoria que eu te dou sabedoria, você vence ela. Compreendeu? Deus não te coloca na prova, vira as costas e se vira nos 30. Deus te permite na prova para te amadurecer, te fortalecer, te dar experiência, te levantar. E ainda Ele diz assim, vem cá, primeiro, eu estou com você. Segundo, fique calmo, é difícil, mas eu vou te dar uma sabedoria incrível. Aleluia! Peça a Deus que a todos dá. Peça a Deus que a todos dá. Gente, Deus nesse texto me mostra claramente que Ele não faz acepção de pessoas. Que a todos dá. Se você imaginar o pior do pior homem neste mundo, se ele pedir sabedoria, Deus vai dar. Está aqui, que a todos dá. Ele dá a todos. Ele quer dar a você hoje uma sabedoria divina. Para você passar por cima disso cantando, glória a Deus, Deus é bom e é maravilhoso. Deus quer te dar uma sabedoria tal nesta noite, para você vencer o que você está passando. Tu veio no culto certo, na noite certa, não foi por acaso. Deus não é por acaso, Deus é providência. Deus te trouxe aqui, porque Ele precisava te dar essa instrução, e ainda para você saber que é contigo, que Deus fala, não precisa eu sapatear, porque profecia é a palavra. Quase você não veio aqui hoje, você pensou, repensou, não vou, estou cansado, não sei o que, etc. Mas veio uma força tal, lá na tua casa, como se a mão de Jeová te pegasse pelo braço, e te conduziu aqui, e o teu corpo agora está em arrepio, uma vontade de chorar, pode chorar, é o céu rasgando em cima de você, é Deus me usando para falar contigo mesmo. E sabe por que Deus está falando com você? Porque você é escolhida, você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Satanás fez de tudo para você não nascer, mas Deus usou Cifrá e Poá e disse, vem para fora, porque aí tem um projeto, aí tem um sonho meu, aí tem uma obra minha, e hoje, Senhor, vai derramar nesta igreja sabedoria divina. Você vai passar esta prova, você vai vencer esta prova, e tu vai ver que Deus é contigo. Glória a Deus. Peça a todos que Deus dá. Ele dá a todos. Não importa quem seja, Ele dá a todos. Deus quer dar sabedoria para você hoje. É só você pedir a Ele. Toda vez que alguém chega até Deus na humildade, no temor, no respeito, com um pedido,
Ele abre o seu reservatório e distribui gratuitamente sabedoria. Eu não sei o que você está passando com a prova, mas se você hoje quer receber do céu sabedoria, quer pedir a Ele, sai do seu lugar e vem para esse altar. Eu sou o primeiro. Eu quero sabedoria mais divina. Sai do lugar. Aleluia. Não tem outro. Sai do lugar. Vem cá, por favor. Pastor, vem me ajudar fazendo um favor. A orar. Enquanto você chega aqui, eu já peço a gentileza, feche os teus olhos. Lembra-se que não é pedir para o pastor, peça a Deus. Só você sabe a prova que você está. Só você e mais ninguém sabe o que você está passando. Será que você não escuta Deus? Só você e Ele sabe o tamanho da sua prova. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, meu filho, não precisa você falar para ninguém, eu conheço tudo. Eu sei. Mas hoje o Senhor vai te dar essa sabedoria, vai te dar essa força. Eu não sei o que você está precisando da parte dele para você vencer isto, mas agora é a tua hora, é a tua vez. Ó Senhor amado, todo-poderoso, meu Deus, a sua palavra foi ministrada, ó meu Deus, e caiu em nossos corações e em nossa alma como uma boa semente. Ó Deus, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso amigo das horas difíceis, meu Pai. Ó Deus, o Senhor nunca tem nos abandonado, o Senhor nunca tem abandonado a sua igreja, o Senhor nunca tem abandonado, Senhor, esta vida, este homem, essa mulher, este moço, essa moça. Ó Deus, que o Senhor trouxe aqui com um propósito exclusivo nessa noite. Ó Deus, de renovar as forças. Ó Deus, de renovar a fé, de renovar o ânimo. Ó Deus, as provações, meu Deus, como a sua palavra foi dita, ela não vem para nos destruir, meu Pai, mas ela vem, meu Deus, para nossa fé, ó Deus, ser aumentada. Ó Deus, a nossa crença no Senhor diária, meu Deus, a nossa confiança no Senhor, ó Deus, ela vai ser aumentada. Ó Deus, esta pessoa, meu Deus, que está passando provações familiar, provações na saúde, ó Deus, provações, meu Deus, meu Pai querido, na sua vida conjugal, provações financeiras, ó Deus, eu não sei, seja o que quer que seja, o Senhor ainda é o nosso Deus. O Senhor é um Deus que abre portas, o Senhor é um Deus que mostra o caminho, o Senhor é um Deus, meu Pai, que dá direção, ó Deus, e a palavra do Senhor, meu Pai, é esta, meu Pai amado, esta pessoa está tão temerosa, ó Deus, com essa situação que está acontecendo, mas a palavra do Senhor para você é única. O Senhor manda dizer para você, quem é que esteve na peleja até na data de hoje, qual foi a batalha que você colocou nas mãos do Senhor e que você perdeu. E esta peleja que você está a passar é somente uma passagem. O Senhor está à frente, o Senhor está abrindo o caminho, o Senhor está colocando por terra todo impedimento, tudo aquilo que impedia vocês de avançar. O Senhor coloca por terra nessa noite, porque afinal de contas estamos todos aqui pedindo ao Senhor sabedoria. Ó Deus, e a melhor sabedoria que nós podemos receber é aquela que vem do Senhor para a nossa vida. Sabedoria, Senhor, para te servir em primeiro lugar. Sabedoria, Senhor, para administrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ó Deus, essa empresa, ó Deus, que não está, Senhor, meu Deus, batendo meta. Ó Pai amado, em nome de Jesus, dá estratégia, mostra o caminho, mostra, Senhor, os pontos que precisa ser revisto. Ó meu Pai, porque o Senhor tem uma grande promessa para realizar. Ó Deus, muitas vezes nós só conseguimos enxergar, Senhor, meu Deus, os pontos negativos, os pontos de derrota, e não pedimos ao Senhor a luz divina, Deus, para enxergar aquilo que precisa ser reparado, para que o Senhor venha, meu Pai, dar a bênção abundante sobre a nossa vida. Ó Deus, como, meu Pai,
querido e amado, uma ministra do seu evangelho. Eu libero, Senhor, sabedoria sobre nós. Meu Deus, sobre o pastoreio do Senhor. Eu libero, Senhor, uma palavra de sabedoria sobre todos aqueles que estão buscando em Ti. Meu Deus, e eu creio tão somente que o Senhor vai fazer a sua grande obra. Assim nós cremos, saímos daqui, Senhor, com a vitória do Senhor sobre nós, que é a sabedoria divina do altos céus. Assim eu oro em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, meu Deus. Nós cremos na sua palavra. Senhor, a palavra não é minha, é sua. A mensagem não é minha, é sua. Ó Espírito Santo, faça o que lhe aprazer. Espírito Santo, faça o que tu quiseres, a fim de que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. A glória é sua. Como foi louvado hoje, digno de tudo és tu. Somente tu e mais ninguém. Concede a sabedoria a esse teu filho, a tua filha, meu Pai. O Senhor disse, se pedir, o Senhor vai dar, e Ele está pedindo. E Ele está pedindo, meu Deus. Senhor, certa feita, Salomão, no Monte Gibom, estava orando. E o Senhor disse a Salomão, Salomão, pede-me o que quiseres que eu te darei. E Salomão fez um pedido. E o Senhor disse, Salomão, porque você pedisse só isso, eu te darei muito mais. Senhor, tu és o Deus que dá. Senhor, boas medidas, recalcadas, sacudida. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós cremos na sua palavra. Eu creio no que o Senhor disse. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Veja, só queria, não sei se tem em nosso meio alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, ou alguém que está afastado do Evangelho. Se tem em nosso meio alguém que não entregou a vida a Jesus, ou alguém que está afastado, permaneça no altar. Agora, se você está com Jesus, volte para o seu lugar. Mas se tem alguém que quer Jesus, eu quero fazer uma oração por você, bem breve. Vem cá, filha. Quer Jesus, jovem, também? Vem cá. Fica aqui, fica com o pastor. Fica aqui, fica aqui. Isso. Chora mesmo. Pode chorar, filho. Chora, é você e Deus. Fica à vontade, aqui é lugar para isso mesmo. Igreja é hospital, é sala de psicologia, tudo. Pode chorar mesmo, filho. Isso, pode desmanchar. Não é vergonhoso não. E você que não ficou aqui, nem quis vir aqui, e quer continuar longe do Senhor, sai do teu lugar. Deus está te chamando, você. Não precisa você vir para esta igreja. Lógico, eu ficaria feliz se você viesse aqui. Pastor, mas então qual a igreja eu vou? Nunca procure uma igreja perto da sua casa. Não. Nunca procure uma igreja porque é grande, cheia de luxo. Não. Procure uma igreja que o pastor é bíblico e que ele prega a Bíblia. Procure uma igreja bíblica. Uma igreja que prega a palavra de acordo com como a palavra é. O evangelho verdadeiro. Pastor, aqui é bíblico? Frequenta os cultos. Quem sou eu para te responder? Pastor, eu quero Jesus. Então sai do seu lugar. Eu oro por você. Eu quero reconciliar com Jesus, pastor. Tenha vergonha não. Você esqueceu que um dia você vai ter que comparecer perante Deus, prestar conta. Tenha vergonha não. Não importa o que você está fazendo, eu estou me inquietando demais. É Deus que está mandando te chamar. É Deus. Há uma inquietação grande dentro de mim. Como também uma inquietação grande dentro de você, mas há uma vergonha. O que vão pensar, o que vão falar de mim, por favor, quem aqui morreu na cruz por você?
Me mostre, me aponte quem aqui derramou sangue por você, a não ser Cristo. Você não está com vergonha deste povo, você está com vergonha de Jesus. Isso que é doído. E o que ele te fez de mal para você ter vergonha dele? Pastor, eu quero, então venha, há tempo ainda, eu vou orar por esses irmãos. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te chamando. Eu vou orar. Estenda as mãos para cá, vamos abençoá-los. Pai, eu apresento esses dois jovens que aqui estão. Eu também apresento no meio da igreja, no seio da igreja. Eu também apresento, Senhor, no meio da igreja, pessoas que, vergonhosas, não querem vir para o altar. Eu vou ter que começar a oração tudo de novo. Eu vi essa menina nascer. Estenda a mão para cá. E você não quer vir também? Eu paro a oração por você, eu paro. No TikTok tem muitos aceitando Jesus ou não? Quantos, sabe mais ou menos? Para mim orar por eles. Quase 20. Tem 20 no TikTok aceitando Jesus também. Vou orar por vocês. Vou orar por vocês também. E você, eu paro a minha oração para te chamar. Porque não sou eu que estou te chamando. Todos que estão aqui estão em choro. Porque há uma alma cansada, uma alma que não aguenta mais. Quem sou eu para te convencer? Quem convence é o Espírito Santo. É Ele que está te chamando, não é para religião, gente. Religião não leva ninguém para o céu, é só Jesus. Será que você não reconhece Ele que morreu por você? Ele deu a vida por você e você não quer dar sua vida para Ele? Sua vida é passageira. A minha vida é passageira. Hoje estamos aqui, amanhã só Deus sabe se não estaremos sendo velados. Porque a morte não marca a hora. Ela vem se avisar. E porque você não se prepara enquanto é tempo, Deus está te chamando. Eu vou orar. Há 27 anos atrás eu entreguei minha vida para Jesus drogado. E tem gente falando, não, deixa eu parar com o cigarro, parar com a bebida, depois eu aceito Jesus. É aí que você não vai conseguir, sem Jesus você não consegue. Você precisa dele. Você até disse, poxa, mas eu tenho um vício do cigarro, eu estou bebendo. Jesus está dizendo, vem do jeito que você está. Eu não amo o que você faz. Eu amo quem você é. Jesus ama você e não ama o seu pecado. Venha sujo do jeito que você está, venha cheio de pecado. Ele é a água viva que te lava. Chega de passar fome nesse mundo. Ele é o pão vivo que mata a tua fome. Ele é a água que sacia a tua sede. Que o espírito maligno te solte agora. Pelo nome de Jesus. Seja livre desse cativeiro. E o Espírito Santo te resgata do fundo do poço. Para uma obra de salvação sobre ti. De justificação e regeneração. Tu és vaso escolhido. Seu coração palpita, parece que vai sair pela boca. Você é homem, você tem coragem para tantas coisas. Mostra a sua coragem agora. Entrega a tua vida para Jesus ou volte para Ele. Você não é corajoso? Você é mulher, você não tem coragem para muitas coisas. Monta a sua coragem agora. Reconheça Cristo como o único Salvador. Pela última vez. Que é Cristo. Venha. Enquanto é tempo. Pai. Eu dobro os meus joelhos, não na presença dos homens. Eu dobro os meus joelhos na sua presença. E quero apresentar, meu Deus,
esses 4 jovens que estão aqui neste altar. Senhor, nós aprendemos num curso teológico sobre a numerologia bíblica. E aprendemos também, meu Deus, que crianças na igreja simbolizam uma igreja que tem um futuro. Que velhos, anciões, idosos numa igreja significa uma igreja de experiência. E jovens no altar significa uma igreja que tem força. Aqui estão esses 4 jovens, Pai. E também mais 20 pessoas no TikTok, ao vivo. Pessoas que estão aceitando o Senhor como Salvador. Pessoas que estão reconciliando com o Senhor como o filho pródigo fez. Senhor, perdoa os pecados, porque Tu és o único que pode perdoar pecados e mais ninguém. Pai, Lemar, Kenar, Kemar, Erkamancho Enassa. Pai, essas vidas são Suas. Essas almas é o Senhor que morreu por elas, por eles. A glória é Sua, Pai. E eu creio que o Senhor está escrevendo o nome no livro da vida. Faz dessas pessoas, Pai, pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Pessoas ganhadores de alma, fazedores de discípulos. Pregadores e pregadoras do Seu Evangelho. Levitas dentro da sua casa e levitas fora da sua casa no evangelismo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, para esses jovens que estão à frente desse altar, eu faço como uma vez Elias fez para Eliseu, repartiu a porção dobrada do Teu Espírito, e eu reparto agora a porção dobrada do meu Espírito sobre esses jovens. Senhor, levanta eles nesta obra. Levanta elas e eles nesta obra. Para ganharmos muitas almas para o Senhor. Também esses que estão, Pai, online. Que estão lá, meu Deus, em algum lugar deste país. Ou fora deste país, eu não sei, meu Deus, onde se encontra. Espírito Santo, entra lá. Porque todo aquele que abre o coração para Ti, o Senhor entra. Senhor, entrego todas as vidas em Tuas mãos. E os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, filha. Amém, filha. Amém, meu filho. Deus abençoe. Amém, filha. Olha, igreja, vocês podem aplaudir Jesus bem forte. Bem forte. Mas bem forte. Glória a Deus.